Existem encontros que parecem destino, química imediata, olhar que te atravessa, intensidade que te desperta, paixão que parece até espiritual. Mas muitas vezes o que a gente chama de química é, na verdade, a sua ferida, a nossa ferida, chamando outra pessoa também ferida. É contrato energético. E antes de seguir para o conteúdo, se você, enquanto você me escuta, você for se enxergando nessa dinâmica, você sentir que ainda tem algum contrato ativo aí no seu campo, eu deixei aqui na descrição 2 caminhos. Então, o tarot terapêutico, para a gente identificar que contratos são esses que podem estar ativos aí no seu campo, e o ritual de divórcio energético. Então, se você se sente pronta para libertar, né, para liberar esse vínculo, fala comigo no link que está aqui na descrição. Bora lá. Como vocês já viram aí no título, a gente vai falar hoje sobre a mulher sacerdotisa que atrai o homem com Dionísio ferido. Hoje a gente vai se aprofundar aí na relação entre esses dois arquétipos, porque uma mulher sacerdotisa muitas vezes atrai esse homem com Dionísio em desequilíbrio. A mulher sacerdotisa, ela sente o invisível, ela ama com a alma, ela percebe o potencial nas relações, ela carrega uma missão, ela lê os símbolos, as energias, as profundezas. Basicamente, ela é uma mulher que tem, né, esse aspecto aí na sua luz. Já o homem Dionísio, em sua forma ferida, é aquele homem que muitas vezes é caótico, é impulsivo, é sensível demais, é sedutor, é emocionalmente desorganizado e vive ali entre o prazer e a dor. Ele é intensidade. E aí, quando essas duas figuras se encontram, eles se confundem. Eles confundem essa intensidade com propósito, destino. Só que isso não é só amor, é um pacto. Todo contrato energético começa daquela forma que a gente já abordou antes, com uma troca inconsciente que acontece entre essas duas pessoas. Nessa relação, mulher sacerdotisa e homem Dionísio, as cláusulas desse contrato são 3 e são sempre as mesmas. Então, a primeira é: eu te seguro. Ela vira mãe, terapeuta, guia, âncora dele. Ela sustenta a vida emocional dele. E, inclusive, carrega no próprio corpo as dores dele. A segunda cláusula é: você me desperta. Ele ativa, então, nela o instinto, a paixão, a vida, a intensidade. Ela se sente viva justamente pela intensidade desse homem. E o terceiro é: eu te salvo se você me desejar. Então, ela dá a cura, ele dá a emoção. E assim o pacto se fecha aí, né? A partir daqui não é mais você nem ele escolhendo por essa relação. É o pacto escolhendo por vocês dois. Então, se você vive isso, eu vou dar aqui alguns exemplos de dinâmicas, e você vai se identificar. Você explica o que te incomoda e ele promete melhora. Você perdoa, ele volta, mas volta também a fazer aquilo que te incomoda. Você dá conta de tudo enquanto ele parece sempre meio perdido. Você doa e ele consome a sua energia. Você amadurece com o passar do tempo enquanto ele parece sempre estacionado no mesmo lugar. Você sente culpa em terminar. Tenta curar, resolver os problemas dele, mas nessa tentativa pode até adoecer a si mesma. Isso é campo, isso é contrato. A mulher sacerdotisa entra nesse contrato porque ela traz 2 feridas. A primeira ferida é a do feminino que se sacrifica. Então, essa mulher aprendeu que amar é suportar, é salvar, é carregar, é curar e também um masculino interior ferido. O ânimos dessa mulher não protege, não dá limites, não traz estrutura
Por isso ela acaba emprestando a alma e o corpo dela para sustentar o masculino ferido do outro. É como se ela dissesse assim: eu curo nele o que nenhum homem curou em mim. E eu acho que a verdade mais dura de entender aqui nessa dinâmica é que muitas vezes você não ama esse homem. Você ama a ideia que criou dele, a versão dele que só existe na sua imaginação. E ele ama a clareza que você dá para o caos emocional dele. É doloroso perceber isso, mas também é libertador. E como cortar esse contrato, né? É aqui onde acontece o renascimento. Primeiro de tudo, eu daria como dica assim, dizer em voz alta, né? Eu reconheço o vínculo que nos aprisiona, mas eu escolho cortar isso agora. Essa dinâmica não faz mais sentido para mim, porque isso traz essa energia para o consciente. Segunda dica que eu dou é o ponto mais importante, que é o de encerrar o contrato antigo. Então você pode tentar terminar 20 vezes, mas nada vai mudar, porque o contrato antigo ainda está ativo ali no campo. É preciso, então, encerrar o pacto antigo, retirar o papel que você encenou ali durante muito tempo, então, esse papel de mãe, de salvadora, de cuidadora, devolver a ele o que é dele, né? Carregue as suas dores, os seus medos, os seus traumas e recuperar o que é seu, porque sem isso vocês vão continuar andando aí em círculos. E se vocês ainda estão juntos ou se existe aí uma possibilidade de recomeço, saiba que o inconsciente não sustenta o vazio. Então, para encerrar um contrato antigo, é preciso que a gente faça conscientemente um novo contrato. Esse novo contrato precisa ser baseado em limites, em presença, em responsabilidade, em reciprocidade, em verdade, em soberania dos dois. É falar assim: eu não serei sua mãe, eu não serei sua salvadora, eu serei sua parceira. Esse é o novo contrato. Depois, é importante que você integre também o seu masculino interior, porque se o seu masculino interior não estiver em equilíbrio, estruturado e vivo em você, você vai continuar atraindo homens caóticos, emocionais demais, sem direção. Integrar esse masculino interior é assumir dentro de si aquilo que você sempre esperou que o outro fizesse. Então, pense aí em alguns pilares, por exemplo, limites. É saber até onde você vai e onde o outro começa. É dizer não sem culpa. É proteger o seu espaço. Saber o que você quer, o que você não quer, para onde você está indo. Sem deixar que o emocional do outro acabe definindo ali o seu caminho. É ver a pessoa como ela é, não como você queria que ela fosse, né? Deixar as fantasias de lado, é sustentar suas escolhas sem voltar atrás por medo, por carência, sabe? Tomar as decisões que honram o seu lugar. Agir a partir do que é certo para você, não para o outro. Não necessariamente, né, para o outro. Lembrar diariamente que você merece verdade, reciprocidade, presença, né, e não negociar isso de forma alguma. Porque quando você incorpora esses pilares, o tipo de homem que te atrai muda. E você, como mulher, também muda. Então você acaba atraindo e manifestando, seja dentro do campo dessa relação ou de outra relação, uma nova dinâmica. Você deixa de ser a sacerdotisa salvadora e passa a ser a sacerdotisa de si, soberana. E aí, a cura não é deixar de amar, é só deixar de se sacrificar pelo outro. Quando você encerra o contrato antigo e faz um novo contrato, seja com ele, seja consigo mesma, o campo muda, o vínculo muda, a sua vida muda, porque você deixa de ser templo para o outro e volta a ser templo para si mesma. Então, se você sentiu que existe um contrato aí ativo no seu campo, e se você está pronta para libertar esse vínculo adoecido, fale comigo no link que está aqui na descrição e nos comentários fixados. É isso.
Um beijo.